Desde que eu era moleque, existe uma coisa que sempre me pegou quando eu jogava Pokémon Ruby, Safira ou Emerald no emulador. Após acordarmos os Pokémon lendários e vê-los mudar o clima da região, tornando o mundo um verdadeiro caos, os centros Pokémon continuavam funcionando normalmente. A porta abria, a música tocava, e naquele ambiente limpo, iluminado, confortável, estava aquela figura atrás do balcão pronta para restaurar seus Pokémon como se nada tivesse acontecendo. Que se você, assim como eu, cresceu vendo o anime, aprendeu erradamente a chamar de Enfermeira Joy, a Pokémon Center Lady, a atendente do Centro Pokémon. E que caralhos endutram vídeos sobre a enfermeira do Centro Pokémon? Mas calma, eu te garanto que esse vídeo vai mudar a sua percepção nas suas próximas jogatinas. Porque o que parece simples demais para ser relevante começa a ficar estranho quando você pensa no ciclo. Você batalha, se desgasta, volta ferido, recupera, sai e batalha de novo. E quando se fala em filosofia, principalmente em filosofia existencial, repetição nunca é um detalhe. Repetição é a essência da vida. E Pokémon, talvez sem querer, colocou isso no centro de sua estrutura. E aí, Dutra aqui, e seja bem-vindo ao Papo Monstro. Durante um bom tempo eu quis trazer um conteúdo sobre estoicismo aqui para o canal, e confesso que sempre encontrei uma certa dificuldade em enxergar um modo de fazê-lo. Até notar que essa filosofia conversa diretamente com as Pokémon Center Lady. Não porque elas sejam a grega antiga perdida num Japão fictício do jogo, mas porque estoicismo é uma postura mental, e pode ser praticada em qualquer lugar do mundo, inclusive na ficção. O estoicismo parte de uma ideia simples: existem coisas que estão sob o seu controle e coisas que não estão. Epicteto chamava isso de dicotomia do controle. Você não controla o que acontece com você, você controla como você responde ao que acontece. E claro, eu sei que você tem mais de 2 neurônios e já deve ter chegado à conclusão de que isso é fácil de falar, mas extremamente difícil de viver. Só que dentro do universo Pokémon, essa ideia aparece de uma forma quase perfeita naquela NPC. Pensa no que ela vive todos os dias. Treinadores chegam o tempo inteiro com Pokémon destruídos. Alguns apenas cansados, outros estão envenenados, queimados, paralisados, derrotados. O caos do mundo inteiro desemboca naquele balcão. E ainda assim, a Pokémon Center Lady não muda o tom. Não demonstra pressa, não demonstra irritação. Ela apenas executa o seu papel, sempre do mesmo jeito, como se aquilo fosse normal. E talvez seja mesmo. O mundo pode ser brutal, mas a função dela é permanecer estável. Ah, meu Deus! Arrancaram a cauda do meu Slowpoke! Calma, vamos dar um jeito nisso. Slowpoke? Essa estabilidade que os estoicos chamariam de domínio interior não é frieza. Ela não é um Peaky Blinders. Se trata de autocontrole. É a capacidade de manter o centro firme enquanto tudo ao redor gira. Marco Aurélio falava muito sobre isso. Garoto, o mundo pode estar em desordem, mas existe um lugar dentro de você que pode continuar intacto. Ele chamava isso de cidadela interior, um refúgio interno que ninguém pode invadir, desde que você não entregue as chaves. Mas sabe o que você pode entregar? O seu like nesse vídeo. O Papo Monstro sempre fala de Pokémon trazendo o assunto para o campo da filosofia, psicologia e às vezes imaginação e teoria. Então, se esse tipo de assunto mais cabeça te interessa, não deixa de se inscrever aqui no canal, vai ser ótimo ter você fazendo parte do exército de monstros. E pra você que já é inscrito, deixa o like, comenta aí qualquer coisa, lâmpada, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e entregue para mais pessoas. Rapaz, eu tenho que ajeitar essa lâmpada. Tem até aranha, me ajuda! O Centro Pokémon é uma representação física dessa cidadela. Lá fora, tudo é risco. Uma caverna cheia de Zubats pode te engolir, um treinador pode te surpreender, um Pokémon selvagem pode aparecer do nada e destruir o seu time. O mundo exterior é caos. Já dentro do Centro Pokémon, tudo é previsível, tudo é seguro. E a Pokémon Center Lady é o elemento humano que sustenta essa sensação. Ela está ali como garantia de ordem, de que ao falar com ela, seu time ficará no auge de sua potência. E provavelmente você nunca pensou nisso, mas existe um grande ensinamento aqui. Existe o ensinamento de que a aventura exige pausa,
Ensina que lutar o tempo todo não é ser forte, é loucura. Entenda que a elite dos 4 pode ser derrotada, o campeão pode ser derrotado, qualquer time pode ser derrotado. E a diferença entre alguém que continua e alguém que desiste é a capacidade de voltar, se organizar e seguir em frente de novo. Não se trata de evitar as quedas, mas de aprender a lidar com elas sem perder o seu objetivo. E claro, é válido citar aqui um detalhe importante sobre a origem de Pokémon. Se tratando de uma franquia japonesa, é natural imaginar que aquela figura seria mais ligada ao budismo ou principalmente ao taoísmo do que à filosofia grega. Só que isso não invalida o paralelo. O budismo fala sobre sofrimento como parte inevitável da existência. O taoísmo fala sobre harmonia com o fluxo natural das coisas. Ambos valorizam equilíbrio e serenidade, assim como o estoicismo. O que muda é a linguagem, não a essência. Então, no fundo, a Pokémon Center Lady pode ser lida como um amálgama cultural. Uma figura de calma absoluta num universo de conflito constante. Esses dias eu tava conversando com um amigo, um garoto de 16 anos. A gente tinha voltado de um treino e ele tava me falando como tava com preguiça de ir pra casa. E eu estranhei. Sei lá, eu tenho minha casa como o meu ponto extremo de conforto na minha vida. É possível que Marco Aurélio, como eu mencionei, me dissesse que a minha casa é a minha cidadela. E naquele momento me veio a dúvida de: por que não querer ir para um lugar que proporciona tanto conforto? E aí eu perguntei o porquê. E ele me respondeu que, quando chegasse em casa, teria que arrumar as coisas dele, comer as refeições da dieta sem errar, estudar as matérias que tinha tido aula naquele dia, etc e etc. E como aquilo para ele era um porre, como aquilo era chato e cansativo. E isso me deixou extremamente pensativo. Afinal, era algo que estará presente na vida dele, provavelmente durante toda a sua vida. E de uma forma quase instantânea, o mito de Sísifo do Albert Camus veio na minha mente. Na mitologia grega, Sísifo é um humano condenado pelos deuses a empurrar uma pedra montanha acima para pagar a sua dívida. Mas a pedra é encantada, de forma que sempre que ele está perto do topo, ela caia e volte ao início. E gera o ciclo. Ele empurra, chega perto do topo, a pedra cai, ele desce e começa de novo. Não existe final, existe apenas a repetição. O castigo de Sísifo não é a dor física, é a inutilidade aparente do esforço. É trabalhar para sempre sem alcançar uma conclusão. Quando você coloca isso ao lado do centro Pokémon, a semelhança é quase óbvia. O treinador luta, volta ferido, cura, sai, luta de novo e o ciclo não termina. Mesmo quando você vira um campeão, você continua lutando. Mesmo quando você completa a Pokédex, ainda vão existir batalhas. Até quando você derrotar o vilão principal, aquele mundo vai continuar te oferecendo mais e mais desafios. E o Centro Pokémon continua ali, repetindo o mesmo ritual. A Pokémon Center Lady é parte desse ciclo eterno. Ela cura hoje, cura amanhã, cura sempre. E o jogador volta sempre. E isso me fez repensar o roteiro do vídeo nesse momento. Porque o que antes parecia um conforto começa a ter um sabor meio estranho. Porque a frase "Esperamos vê-lo novamente" deixa de ser uma gentileza e se torna meio que uma profecia. Você vai voltar, não porque você é fraco, mas porque a jornada é assim. E isso se conecta diretamente com o absurdo de Camus. O esforço nunca elimina completamente o sofrimento. O progresso não elimina o desgaste. O mundo não para de exigir de você. E isso é o que ele chama de absurdo. Só que Camus não escreve esse ensaio para levar as pessoas ao desespero. Pelo contrário, ele rejeita duas respostas comuns ao absurdo: a fuga e a ilusão. Fugir seria desistir da vida, o que eu acredito que inevitavelmente já passou pela cabeça de todo mundo em algum momento da vida. Inclusive, tem um vídeo secreto aqui no canal que fala exatamente sobre isso. O card vai estar aparecendo aí em cima, caso você queira ver depois. E ilusão seria inventar um sentido falso só para suportar esse absurdo. Camus propõe outra coisa: a revolta. Aceitar o absurdo sem romantizar e, mesmo assim, continuar.
Não continuar por esperança ingênua, mas por lucidez. Continuar porque viver é a única resposta possível. E é aí que aparece a frase mais famosa do texto: devemos imaginar Sísifo feliz. Camus diz isso porque quando Sísifo entende sua condição e ainda assim continua empurrando a pedra, ele se torna superior ao destino. O destino controla a pedra, mas não controla a sua consciência. A pedra cai, mas ele não cai junto. A derrota acontece, mas ele não se destrói internamente. Isso transforma completamente a leitura do Centro Pokémon, porque a Pokémon Center Lady, como função repetitiva, é um Sísifo ao contrário. Ela não empurra a pedra para cima, ela restaura quem caiu. Ela mantém o ciclo funcionando. Ela é o que a gente pode chamar de a engrenagem do retorno. E mesmo presa no papel, ela permanece serena. Não existe um sinal de esgotamento, não existe colapso. O que você enxerga ali é continuidade. E isso pode ser lido de duas formas. Pode ser lido como algo triste, como se ela fosse uma prisioneira do sistema, reduzida a um mecanismo, mas também pode ser lido como algo admirável. Alguém que encontrou a paz dentro da repetição. Alguém que não precisa de novidade para continuar. Alguém que não depende de eventos grandiosos para manter dignidade. Essa é uma das maiores dores da vida moderna, a repetição. O ser humano contemporâneo é viciado em estímulo. Notificação, vídeo curto, novidade, polêmica, dopamina barata. O cérebro se acostuma a viver em busca de algo novo. Só que a vida real não é novidade constante. A vida real é repetição constante. Acordar, trabalhar, resolver problemas, dormir. E é exatamente aí que o absurdo aparece. O mundo exige muito e entrega pouco brilho. O Centro Pokémon mostra isso de um jeito simbólico. A aventura parece épica, mas ela é sustentada por ciclos repetitivos. E talvez a grande lição camissiana escondida ali seja essa: a vida não precisa ter um clímax final para valer a pena. O valor pode estar na capacidade de continuar dentro do ciclo, construindo sentido mesmo quando o universo não te oferece um. Lembra que eu falei que a gente aprendeu erradamente a chamar essa figura de Joy? Então, o fato da Pokémon Center Lady não ser exatamente a Joy do anime, e sim uma figura genérica que muda conforme a região, cria uma camada simbólica ainda mais forte. Porque ela deixa de ser uma pessoa específica, entre aspas, porque a gente sabe que não é a mesma pessoa, é uma irmã, prima, parente de Tralalagrau, mas que é a mesma personagem, e vira um papel universal. Ela aparece em toda a região porque toda a região precisa de um ponto de restauração. E isso parece óbvio, mas é justamente essa obviedade que esconde o peso. O mundo Pokémon não é sustentado apenas por campeões. É sustentado por infraestrutura, por cuidado, por manutenção. Isso é quase uma metáfora perfeita do mundo real. A sociedade idolatra o protagonista, idolatra o vencedor, idolatra o empresário que venceu na vida, o atleta campeão, o artista famoso. Idolatra o papo monstro. Não, pera. Isso é mentira. Só que o mundo real não é sustentado por essas pessoas. O mundo real é sustentado por quem mantém o básico funcionando, por quem faz o serviço repetitivo, por quem segura a estrutura enquanto os outros vivem a aventura. Inclusive, o Breno já trouxe um vídeo no canal dele que aborda de uma maneira bem legal esse assunto. Eu vou estar deixando o card para você também assistir lá. A Pokémon Center Lady é exatamente isso. Uma figura invisível e essencial, e ainda assim, ela não recebe atenção narrativa. Ela não recebe um grande destaque. Não existe uma história relevante para essa personagem nos jogos. Ela simplesmente tá ali. E isso torna a sua presença ainda mais emblemática, porque lembra uma verdade desconfortável. As pessoas mais importantes para o funcionamento do mundo quase nunca são celebradas. E aí surge uma leitura ainda mais bonita. Você já parou para pensar que talvez o Centro Pokémon seja o lugar mais humano do jogo? Quando eu era moleque, eu lembro claramente de uma memória do meu amigo com o GBA dele nas mãos, com um Eevee e uma pedra de evolução. E ele tava no Centro Pokémon. Ele abriu a mochila, viu o item, fechou a mochila e foi pra fora daquele lugar. E eu perguntei por que ele não evoluiu. E a resposta dele foi que
era paia evoluir um Pokémon dentro do Centro Pokémon. Sendo que, ironicamente, o ginásio é a competição, a caverna é perigo, a rota é exploração, mas o Centro Pokémon é cuidado, é acolhimento, é pausa, é a parte da aventura que não exige performance. Isso é raro até na vida real. A vida real quase sempre está exigindo de você uma performance, quase sempre exige uma produtividade, exige resultado. O Centro Pokémon não exige nada, ele apenas recebe você quebrado e devolve inteiro. E se existe um lugar perfeito para se evoluir, é dentro daquele lugar que tanto cuidou de você. E digo mais, evoluir dentro da zona de conforto é muito mais difícil do que fora. Essa ideia conversa diretamente com o que o estoicismo e Camus tentam dizer, cada um à sua maneira. O estoicismo fala sobre não ser destruído pelo caos externo. Camus fala sobre continuar mesmo quando o mundo não te oferece sentido pronto. O Centro Pokémon parece oferecer uma resposta prática. A continuidade só é possível quando existe restauração. Não existe coragem infinita sem um descanso. A Pokémon Center Lady não é uma personagem profunda, mas isso não diminui seu significado. Pelo contrário, ela é uma função repetida que atravessa todo o jogo, e por isso se torna um símbolo perfeito da vida humana. Porque a vida também é feita de ciclos, a vida também é feita de desgaste e recuperação. A vida também é feita de batalhas que parecem épicas, e de pausas que parecem pequenas, mas que na verdade sustentam tudo. Você sabe, é aquela deitada revigorante que você dá na sua cama depois de um dia cheio. O estoicismo ensina que não dá para controlar o mundo, mas dá para controlar a postura diante dele. O Centro Pokémon funciona como uma lembrança disso. Você não controla o que acontece na rota, mas pode escolher voltar para lá, se curar e se reorganizar. Camus ensina que o mundo pode ser absurdo e que não existe garantia de sentido. Mas mesmo assim, é possível viver com dignidade, sem ilusões. O Centro Pokémon também funciona assim. Você pode ser forte e ainda assim vai voltar ferido para lá. A pedra sempre cai. A diferença está como você reage ao fato de que ela cai. Talvez a grande lição escondida em Pokémon seja que não existe vitória sem retorno. E, acima de tudo, não existe jornada longa sem o período de cura. A aventura não é apenas sair e conquistar. A aventura é também reconhecer quando seu HP tá baixo e saber tratar isso. Camus disse que devemos imaginar Sísifo feliz. Talvez Pokémon esteja dizendo algo parecido, só que de um jeito mais simples e mais humano. Devemos imaginar o treinador voltando ao Centro Pokémon, curando seu time e saindo de novo. Não porque acredita que o mundo vai parar de derrubá-lo, mas porque entende que continuar é o único caminho. A pedra vai cair, a derrota vai acontecer, o desgaste vai chegar, isso não muda, bem como jogos de Pokémon nesses últimos tempos. Mas você pode entender melhor essa conversa clicando na tela que está aparecendo aqui agora. Não esquece do like, se inscrever no canal e valeu!